Vamos lá, pessoal. Eu que já sou um pouquinho mais malandro, não vou ficar de costa pro slide e ficar virando para ler, né? Então eu vou ficar meio de frente também, né? É, droga. Se eu ficar assim, eu tenho que virar. Agora se eu ficar assim, né, Deus? Eu olho, né? Estamos aqui para ensinar também, né, pessoal? Legal? Pessoal, esse projeto aqui, ele trabalha também dentro dessa linha. A gente tenta, dentro dos cursos de engenharia e tecnologia, fazer com que o aluno comece primeiro a trabalhar o conceito de ideia, né? O conceito de solução de problemas. Porque a primeira coisa que a gente percebe é que o aluno faz a seguinte indagação quando você coloca um projeto: quem vai pagar? Quanto vai custar? Onde que eu vou arrumar dinheiro? Né? Então a gente começa a mostrar que a ideia nasce da criatividade e não necessariamente da inserção ou a inclusão de dinheiro dentro de um processo. Outra coisa que a gente começa a perceber, e nós que estamos na área de tecnologia, seja na área de engenharia, seja na área de informática, hoje a gente tem dois grandes desafios para os próximos anos, aí, para as próximas décadas, né? A população vive cada vez mais, morre cada vez menos, obviamente. Como eu vou fazer para criar condições para que todas essas pessoas consigam viver de forma digna? As empresas produzem cada vez mais, consequentemente precisam demandar esses produtos. Então, você gerar condições de inclusão desses milhões de pessoas que estão hoje surgindo dentro do globo, é uma das preocupações que você tem que ter. Outra preocupação que você tem que ter é que dentro de um processo reverso, você tem a geração de um monte de resíduos, de um monte de insumos que você tem que também, de uma certa maneira, otimizar. O primeiro projeto mostrou a preocupação do que eu fazer com essa população emergente que nasce hoje, que são os deficientes. Esse segundo, a gente vai tentar trabalhar a humanização de alguns processos que hoje já existem e que não são vistos dessa maneira, tá legal? Então, o que acontece hoje dentro dos processos de inclusão, né? Hoje, todo o deficiente visual ele é amparado por lei. Existe uma legislação que hoje protege, entre aspas, a sua inclusão dentro de processos sociais. O grande problema que a gente encontra é que, normalmente, essa inclusão não é feita de forma efetiva, né? A gente faz a inclusão por uma questão de legislação, por uma questão jurídica, mas a inclusão, né, moral, a inclusão da autoestima, a inclusão participativa, realmente fica numa situação, às vezes, no segundo plano, correto? Então, nessa frase, você percebe muito bem o que nós estamos dizendo. Além de você fazer a inclusão, você tem que gerar dignidade e igualdade dele perante a associação, mesmo respeitando algumas limitações que possa e tem, com certeza, esse tipo de pessoa. Então, esse artigo trabalha dentro dessa inclusão. Não é a inclusão pela legislação, e sim a inclusão de forma moral e de forma de autoestima para o próprio ser humano, para o próprio deficiente. A lei de inclusão, ela permeia da seguinte maneira: de 2 a 5%, né, de vagas de todas as empresas que têm mais de 100 funcionários, tem que ser gerado para esses deficientes, né? Hoje a gente sabe muito bem que as empresas têm uma dificuldade muito grande, né, para conseguir obter esses 2 a 5%. Alguém trabalha aqui na área de RH ou alguma empresa que tem deficiente aqui? Trabalha? Vocês conseguem atender esse percentual que por lei é exigido? Tem dificuldade, né? Porque o que acontece? Normalmente hoje o deficiente, ele está normalmente no subprocesso. O que é o subprocesso? Ou ele está lá no fim de linha, ou ele carrega a caixa, ou ele é mensageiro, né? Por quê? Porque além da não capacitação, que é um outro desafio, os processos hoje dentro das empresas não foram gerados e não foram adaptados para que ele possa, de uma forma efetiva, exercer outras funções que não sejam essa no subprocesso, correto? Então, aqui você vê alguns relatos de pessoas que têm uma certa projeção dentro dessa área, né? O grande problema que a gente tem hoje são as dificuldades de termos estruturais, dificuldade tecnológica e a dificuldade de capacitação, tá? Então, o que a gente começa a perceber? A inclusão do deficiente dentro do mercado de trabalho vem crescendo de forma gradativa. A gente teve em 2005 quase 12.786, hoje já são quase 20 mil. É
aquela relação que eu falei logo no começo, uma relação direta, né? Cresce a população, consequentemente cresce o deficiente, né? Por mais que você tenha uma evolução da medicina, da tecnologia ligada à medicina, né? Algumas coisas são congênitas, algumas coisas são genéticas. Você cresce dentro de uma proporcionalidade. Tranquilo? Então, o que hoje em dia essas empresas, as pessoas tentam fazer? É criar essas condições de inclusão de forma efetiva e não deixar, basicamente, com que esse deficiente faça parte de um subprocesso. Então, todos os órgãos hoje ligados à inclusão do deficiente social não está mais preocupado com a sua inclusão pura e simplesmente, mas está preocupado que ele tenha uma inclusão moral, que ele realmente faça parte de um processo, que ele possa interagir e passe a ser um gestor, né, de ações, de decisões, né, de posicionamento, que seja uma parte participativa dentro do processo. Tranquilo? Então, o que a gente começa a perceber? Deus, de uma certa maneira, faz as suas compensações perfeitas. Se o deficiente ele tem uma ausência de algum dos 5 sentidos, alguns outros sentidos acabam desenvolvendo de forma mais intensa, de forma muito mais sensível. E o deficiente visual, ele tem entre os vários sentidos que ele desenvolveu uma habilidade diferenciada, um tato. Tá? Todo deficiente visual tem audição, muito bem desenvolvido, e o tato também é uma das sensibilidades que ele acaba tendo. Então, em cima do tato, né, dessa capacidade que ele tem de perceber diferenças no tocar, que foi mais ou menos a linha de pesquisa do aluno Alan lá, e é a base do desenvolvimento de linguagem Braille, que a gente tentou trabalhar. O nosso único foco que muda um pouco é a inclusão de outros recursos físicos junto com o Braille. A gente não está, de maneira nenhuma, excluindo aquilo que já tem, de uma certa maneira, consolidado dentro do processo de inclusão. Nós estamos associando ele a outras tecnologias. Uma delas é o que a gente chama de princípio de vibração, né? Então, o que eu começo a perceber? Dentro da área da física, eu tenho várias formas de onda e tenho vários tipos de vibração que se alternam de acordo com alguns princípios físicos, né? Frequência e amplitude, basicamente, definem os tipos de vibração. Então, o que a gente está pensando? Então, você imagina, eu tenho uma situação onde eu tenho uma vibração dentro dessa frequência dessa harmônica, correto? Eu tenho situações que eu posso ter uma outra forma de onda. Com isso, eu consigo criar